Tanto a perturbação de ansiedade generalizada como a perturbação de pânico são dois tipos de perturbações de ansiedade que, no fundo, têm em comum serem manifestações de ansiedade patológica. Todos nós temos ansiedade. Temos momentos da nossa vida em que é até uma resposta adaptativa ter ansiedade. Porém, há alturas em que a ansiedade, em vez de ser algo que nos leva a melhorar a nossa performance, como por exemplo se tivermos um exame, se tivermos um teste, se estivermos a fazer uma prova física, ou mesmo se estivermos em situações de ameaça em que possa ser necessário ativar o nosso corpo e a nossa mente para fugir, lutar ou congelar, que são as respostas mais conhecidas a nível de resposta de ameaça que nós partilhamos com todos os outros seres superiores. Quando esta resposta de adaptação desaparece e o que acontece é que os sintomas são demasiado graves para se funcionar, ou os sintomas aparecem em alturas em que não são necessários porque não há nenhuma ameaça realmente em que seja preciso reagir dessa forma, ou quando eles prolongam durante muito tempo, como acontece, por exemplo, na situação de ansiedade generalizada, aí já temos a ansiedade patológica. Portanto, deixamos de ter uma curva de ansiedade em que até certo ponto é adaptativa e entramos ali numa altura em que a ansiedade nos passa a fazer mal. E aí é quando nós falamos das doenças da ansiedade ou das perturbações da ansiedade. Há várias, as mais conhecidas são a perturbação de pânico e a perturbação da ansiedade generalizada. Os sintomas variam de acordo com as perturbações da ansiedade. Por exemplo, na perturbação de pânico, o que nós temos como sinal de ansiedade patológica são os ataques de pânico. Os ataques de pânico são situações de medo muito intensas, ou seja, situações em que todos os nossos mecanismos que nos preparam para reações de fuga, luta, congelar, etc., ficam extremamente ativos, como por exemplo o coração começar a bater a 1000 a hora, começamos a ter suores frios, começamos a hiperventilação, começamos a sentir náuseas, começamos a sentir tonturas ou mesmo situações de desrealização ou despersonalização em que a pessoa se sente fora da realidade ou fora dela própria. E isso são sinais de ansiedade muitíssimo marcada. E, por exemplo, quando acontece uma perturbação de pânico, o típico é ver ataques de pânico de uma forma repetidas, que têm estas características, com muitos sintomas físicos. Mas também há sintomas mentais, também na perturbação de pânico. Os sintomas mentais são, por exemplo, a pessoa achar que está a perder o controlo, que está a ficar maluca, que vai ter uma doença grave ou que vai morrer. E todos esses sintomas levam que a pessoa apanhe um verdadeiro susto e que fique realmente muito enrascada, com dificuldades e com problemas em funcionar no seu dia-a-dia. Na ansiedade generalizada, os sintomas são parecidos, mas são diferentes. Ou seja, enquanto que na perturbação de pânico a pessoa tem ataques de pânico de uma forma repetida e a certa altura começa a ter medo de ter os ataques de pânico e gira-se ali um loop, porque o medo provoca a ansiedade e quanto mais ansiedade, mais ataques de pânico. Na perturbação da ansiedade generalizada, o medo acontece num contínuo, não é uma coisa em picos. E este contínuo acontece desde que a pessoa acorda até a altura em que se deita, em que a pessoa está sempre preocupada com tudo e mais alguma coisa. Algumas preocupações podem, sem dúvida, ser coisas importantes, que preocupam se calhar qualquer um de nós, mas isto é levado a um extremo. E mesmo pequenas coisas na perturbação da ansiedade generalizada se tornam preocupantes, tornam-se assustadoras, tornam-se como se fossem monstros que nem nos deixam levar o nosso dia até ao fim. É muito comum ouvir as pessoas a dizer: com esta minha ansiedade eu nem sei se vou chegar ao final do dia, quando se calhar não tem um dia assim muito estranho pela frente ou nada desafiante, mas o próprio facto de estarem constantemente ansiosos faz com que andem sempre cansados, com poucas reservas, muitas vezes também dormem mal, e por isso é que a perturbação da ansiedade generalizada é uma coisa que não dá tréguas e que não dá descansos, nem à noite. É muito comum haver também insónia. E ao contrário do que acontece na perturbação de pânico, em que há estes picos grandes de ansiedade e a pessoa depois até fica aliviada e pode acontecer 2, 3, 4 dias não haver nenhum ataque de pânico, às vezes até mais, na perturbação da ansiedade generalizada normalmente não há grandes dias livres da pessoa ter a ansiedade patológica. E isto pode levar a uma série de consequências físicas graves, nomeadamente o maior risco de doenças cardíacas, doenças do sistema imunitário, diabetes, por exemplo. E, de facto, é uma daquelas doenças que afeta tanto a mente como o corpo. E é mesmo importante nós estarmos atentos a isso. Agora, os sintomas também são parecidos. A pessoa também, muitas vezes, a nível físico, sente as palpitações, sente as faltas de ar. Mas, sobretudo, o que acontece mais são os sintomas mentais. Ou eu estou preocupado com isto, ou eu não consigo controlar isto. Ou vai acontecer uma coisa muito má. Há muito esta tendência para pensar de forma assim catastrófica sobre as situações. Porque, de facto, se nós formos a bem ver, não é possível controlar tudo. E na perturbação da ansiedade generalizada, a pessoa está tão exausta e tão à rasca com a sua própria ansiedade que qualquer coisa que ela acha que saia fora do controle pode gerar ainda mais ansiedade.
E, portanto, isto é mais um daqueles ciclos viciosos que são muito comuns nas perturbações psiquiátricas. No pânico, os ataques de pânico, tenho medo de ter ataques de pânico, vou-me sentir mal e sinto-me mesmo mal. Na perturbação da ansiedade generalizada, eu estou tão mal, estou sempre tão cansado, etc., e não durmo bem, estou sempre ansioso que tenho que controlar tudo para tudo correr bem, mas como não é possível controlar tudo, isto só gera mais ansiedade e mais ansiedade dá mais perturbação. Nas perturbações de ansiedade, quaisquer que sejam, especificamente na perturbação de pânico e na perturbação da ansiedade generalizada, a pessoa, a primeira coisa que deve fazer é reconhecer o que é que tem. E às vezes isto não é assim tão linear quanto isso, porque ainda há muito desconhecimento nesta área. E, portanto, uma das coisas que a pessoa, logo à partida, deve tentar fazer é procurar, se ela tem dificuldades em reconhecer o que é que tem, procurar ajuda. Quer esta ajuda seja um psicólogo, um psiquiatra, um médico de família, ou mesmo falar com familiares ou com amigos. Olha, está-se a passar isto comigo, eu sinto esta ansiedade constante, ou o coração começa a bater a 1000 a hora. E se tiver a sorte de encontrar pessoas que também tenham mais conhecimento sobre isto, essa pessoa poderá ser indicada, porque efetivamente, tanto qualquer perturbação de ansiedade, seja o pânico, seja a perturbação de ansiedade generalizada, são coisas tratáveis, que são facilmente tratáveis hoje em dia, quer com medicamentos, quer com psicoterapia, e portanto é importante tentar tratá-las de modo a que a qualidade de vida das pessoas não fique prejudicada. Portanto, primeiro passo é tentar reconhecer isto. Se a pessoa não tem conhecimento suficiente para reconhecer isto, tentar pedir ajuda para perceber quais é que são os sintomas e perceber se enquadram em alguma perturbação de ansiedade ou em alguma doença. Dito isto, depois há vários tipos de tratamento possíveis, desde os tratamentos mais médicos, com medicamentos, desde tratamentos psicológicos, muitas vezes até uma combinação de factos, e depois há outras coisas que também podem ajudar, nomeadamente o exercício físico, a exposição à luz solar, uma boa alimentação, cuidar do sono. Portanto, essas coisas podem todas ajudar, mas o primeiro passo em qualquer das situações é sempre reconhecer e pedir ajuda a um profissional competente. Nós não nos conseguimos tratar sozinhos. Seria bom que assim fosse, ou não, mas o que é certo é que isso não acontece. E estes pacientes com perturbações de ansiedade costumo sempre também chamar-lhes a atenção que o trabalho aqui é feito em equipa, que pode ser feito com o médico, com os medicamentos, com o psicólogo, com a psicoterapia, mas também com a própria pessoa. E isto ajuda um pouco, porque a pessoa não se sente tão impotente perante a sua situação. E o que faz parte da função da pessoa, digamos assim, da responsabilidade da pessoa, é fazer também alguma coisa para ajudar a melhorar a situação. E as pessoas ajudar a melhorar a situação pode ser, de facto, fazer os medicamentos, ou ir ao psicólogo com regularidade e fazer as coisas como é combinado com os técnicos. Mas outra parte pode ser também ajudar-se a si próprio, por exemplo, com a criação de bons hábitos. Há determinados hábitos que prejudicam a nossa saúde mental e que devem ser minimizados, reduzidos. Por exemplo, nas perturbações de ansiedade, se a pessoa fumar, se a pessoa consumir substâncias estimulantes, é evidente que se quer melhorar e com maior rapidez convém começar a reduzir esses hábitos. Se a pessoa é sedentária, se come todos os dias comidas de fast food, por exemplo, provavelmente isso também não é uma coisa que ajude muito nas perturbações de ansiedade. Portanto, convém reduzir esses maus hábitos, mas é importante também criar bons hábitos. Os bons hábitos ajudam imenso, quer no tratamento, quer na prevenção de recaídas, quer até uma coisa importante, que é, se calhar, prevenir que apareçam logo desde o início. Quanto mais bons hábitos nós tivermos, mesmo que tenhamos uma tendência para ter a doença, pode ser uma coisa até mais genética, por exemplo, mas se nós tivermos alguma coisa para combater isto logo desde muito cedo, podemos vir a não ficar doentes. E eu acho que vale sempre a pena investir nisso. E os bons hábitos aqui, por exemplo, na questão das doenças mentais e da ansiedade, são coisas simples, como, por exemplo, manter a curiosidade com as coisas, estar atento ao que se passa, com ele e com os outros. É praticar desporto e mexer o corpo com regularidade, é alimentar-se bem, de uma forma equilibrada, é ter cuidado com as regras e a higiene do sono, é manter-se em contato com as outras pessoas, porque nós somos uma espécie social e precisamos uns dos outros, portanto não podemos estar sempre sozinhos e se estamos em situações de solidão, isto é um dos principais fatores de risco para todo tipo de doenças mentais. Outras coisas que também ajudam é manter hobbies, aspectos mais criativos. Outras coisas que também ajudam é não sermos tão perfeccionistas e tão exigentes com o nosso próprio. No fundo, há uma série de coisas muito bem estudadas até a nível de bons hábitos que ajudam a promover a saúde mental e a diminuir o risco da pessoa vir a ter uma doença, neste caso a ansiedade e a depressão. Uma grande incidência e um grande pico a nível das doenças mentais, nomeadamente a ansiedade e a depressão. Percebeu-se uma grande parte disto tinha a ver com a incerteza e com os medos próprios de estarmos a viver a situação da pandemia. Depois começou-se a perceber que isto também tinha a ver com fatores muito importantes, nomeadamente o isolamento social. Portanto, todo aquele tempo que nós vivemos afastados uns dos outros foi uma coisa que fez muito mal à nossa saúde mental.
Porque nós precisamos uns dos outros. E o que se verificou é que, por exemplo, a interação em telas, em ecrãs, não substitui de nada em nada, ou substitui muito pouco aquilo que é a interação real entre as pessoas, aquela que promove o bem-estar. O toque, o olhar direto, é uma coisa que a tecnologia dificilmente irá substituir alguma vez. E isto entra também em linha de conta com outra coisa, que é os estudos que nós temos hoje em dia feitos, que nos dizem que quanto maior for o tempo de ecrã, sobretudo quando estivermos a falar em tempos de ecrã excessivos, que infelizmente são cada vez mais comuns, o nosso trabalho é cada vez mais em frente a ecrãs, quanto maior o tempo de ecrã, maior o risco de vir a padecer de alguma doença mental, nomeadamente na ansiedade ou depressão. E isto provavelmente tem a ver também com o fator do isolamento, quando estamos a olhar para o ecrã não estamos com os outros, mas também tem a ver com outras coisas. Por exemplo, a nível de ecrãs, podemos utilizar o ecrã para trabalhar, ou podemos utilizar o ecrã para nos isolarmos ainda mais, se fecharmos em casa a ver televisão, ou podemos utilizar o ecrã como maneira de nos estarmos constantemente a comparar com os outros, por exemplo, nas redes sociais, que eu sei que estamos a fazer um vídeo com uma rede social, mas as redes sociais têm coisas boas, mas também têm coisas bastante más. E uma das coisas bastante más é a questão das comparações. Porque quando nós vamos a ver o feed da nossa rede social, toda a gente tem vidas completamente perfeitas. E se formos a ver pessoas conhecidas, ainda mais perfeito é isso, só aparecem concretizações. E se nós tivermos um momento de autoestima baixa, isto pode mandar a nossa autoestima mais para baixo e pode eventualmente até provocar situações de depressão, ansiedade. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a maior parte das coisas que aparecem nas redes sociais não são reais, não é tudo selecionado. Eu tenho a certeza que ninguém tem vidas perfeitas porque isso não existe, não há nada perfeito e, portanto, mesmo estas pessoas que aparentam ter vidas fantásticas e corre sempre tudo bem, nós percebemos que isso é uma treta, isso não acontece assim, porque há muitas vezes em que não está tudo bem. Agora, também pela cultura em que vivemos, em que é promovida esta coisa de estarmos sempre bem, sempre em cima, sempre a ter sucesso, provavelmente as pessoas não partilham, mesmo nestes aspectos mais digitais, as alturas em que as coisas correm menos bem, portanto temos sido uma coisa muito enviesada. Se nós vemos toda a gente feliz e não nos permitimos a nós sermos como somos e sermos honestos, que para já é também outro muito bom hábito na saúde mental, sermos honestos connosco próprios e, portanto, reprimirmos emoções, ok, está toda a gente aqui à minha volta tão bem, como é que eu posso estar ansioso ou deprimido? É melhor guardar tudo cá para dentro. Isso é o maior erro possível, porque efetivamente um dos bons mecanismos que nós temos para regular emoções, e especialmente quando as coisas não estão assim tão bem, é exatamente ir falar com outra pessoa e partilhar isto com alguém. Uma dor partilhada não tem nada a ver com uma dor sozinha. Isso faz toda a diferença. E é por isso que o contacto entre os seres humanos dificilmente será substituído por este contacto mais tecnológico ou digital, e porque nós precisamos do outro para partilhar as nossas experiências, as partes boas e mais, não é? Não é só quando as coisas correm mal que precisamos, mas isto é uma coisa importante.